Inscreva-se no canal e deixe seu like. Alexandre o Grande. Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Relações pessoais. Alexandre foi casado 3 vezes. Com Roxana, filha do nobre Oxiartes de Bactria, um casamento realizado por relações amorosas. E com as princesas Estatira II, filha de Dário e Parisátide, casamentos por razões políticas. Acredita-se que tenha tido 2 filhos, Alexandre IV, nascido de Roxana, e, possivelmente, Heracles, que teria nascido de sua amante, Barcine. Ele teria tido outro filho com Roxana, porém ela sofreu de um aborto espontâneo na Babilônia. Alexandre tinha um relacionamento muito próximo com seu amigo, general e guarda-costas Heféstio, que era filho de um nobre macedônio. A morte de Heféstio foi devastadora para Alexandre. Este evento pode ter impulsionado o declínio da saúde física e emocional de Alexandre nos últimos meses da sua vida. A sexualidade de Alexandre é assunto de muita especulação e controvérsia. Nenhuma fonte da antiguidade relata que Alexandre tinha uma relação homossexual com algum homem, ou se a relação dele com Heféstio era sexual. Eliano, contudo, escreveu sobre a visita de Alexandre a Troia, onde ele afirma que o rei se via como Aquiles e Heféstio como Patroclo, sendo que estes personagens possivelmente eram amantes. Eliano diz que Alexandre pode ter sido bissexual, o que na sua época não era algo tão controverso. O historiador Peter Green afirma que também não há muitas fontes que demonstrem Alexandre tinha muito interesse por mulheres, ele não produziu um herdeiro até ficar mais velho. Contudo, ele morreu relativamente jovem, aos 32 anos, e Ogden sugere que a vida matrimonial de Alexandre era mais impressionante que a do pai, para a sua idade. Além das esposas, Alexandre também teve várias amantes. De fato, ele tinha um harém de mulheres disponíveis, tais como os reis persas, mas não as visitava tão frequentemente, mostrando autocontrole com os prazeres do corpo. Ainda assim, Plutarco descreve que Alexandre era devoto à esposa Roxana, não se forçando em cima dela. Green sugere que, no contexto da época, Alexandre forjou várias amizades relativamente fortes com mulheres, incluindo Ada de Cária, a qual o adotou como filho, Thaís de Atenas, amante de Ptolomeu e com quem Alexandre pode ter tido um relacionamento mais íntimo, e inclusive até a mãe do seu antigo inimigo Dário, Cisigambis, que teria morrido devido à tristeza profunda que sentiu ao ouvir que Alexandre havia morrido. Legado. O legado de Alexandre vai além de suas habilidades como comandante militar. Suas campanhas aumentaram os contatos e o comércio entre o Ocidente e o Oriente, e vastas áreas orientais foram expostas à civilização grega e sua influência. Algumas cidades que ele fundou se tornariam grandes centros culturais, com muitas sobrevivendo até o século XXI. Seus cronistas registraram valiosas informações durante suas marchas, enquanto os gregos passaram a ter a noção de que eles pertenciam a um mundo maior que o Mediterrâneo. Reinos helênicos. Talvez o maior legado imediato de Alexandre foi a introdução de um governo macedônio para grandes faixas da Ásia. No período da sua morte, seu império se estendia da Península Balcânica até o subcontinente indiano, somando mais de 5,2 milhões de quilômetros, e era o maior império de sua época. Muitas destas áreas permaneceram sob poder ou influência macedônia ou grega pelos próximos 200, 300 anos.
Os estados sucessores que emergiram após a sua morte, pelo menos inicialmente, permaneceram a força dominante da região e nos 300 anos seguintes ofereceram ao mundo o chamado período helenístico. As fronteiras orientais do Império de Alexandre começaram a entrar em colapso ainda durante a sua vida. Contudo, o vácuo de poder deixado no noroeste do subcontinente indiano com sua morte deu a oportunidade de ascensão de uma das mais poderosas dinastias indianas da antiguidade. O governante Chandragupta Maurya, referido em fontes gregas como Sandrócato, de origem relativamente humilde, tomou controle da região de Panjab, e se tornou a base de poder do subsequente Império Maurya. Fundação de cidades. Durante o curso de suas conquistas, Alexandre fundou mais de 20 cidades com seu nome, a maioria a leste do rio Tigre. A primeira, e a maior, na verdade, foi a própria Alexandria do Egito, que se tornou uma das grandes cidades do Mediterrâneo. Estas cidades normalmente ficavam em importantes rotas comerciais ou boas posições defensivas. No início, elas devem ter sido bem inóspitas, um pouco mais do que grandes quartéis. Após a morte de Alexandre, muitos dos gregos que foram assentados lá resolveram voltar para suas regiões de origem. Contudo, nos séculos seguintes, muitas das Alexandrias prosperaram, com elaborados prédios públicos e populações crescentes, que incluía gregos e habitantes de povos nativos da região. Helenização. O termo helenização foi cunhado pelo historiador alemão Johann Gustav Droysen para denotar a expansão pelo mundo da língua, cultura e população grega para além das regiões do Império Aquemênida após as conquistas de Alexandre. Que essa exportação de cultura aconteceu é inquestionável e pode ser visto nas grandes cidades helênicas como, por exemplo, Alexandria, Antioquia e Seleucia, ao sul da atual Bagdá. Alexandre queria inserir elementos gregos na cultura persa e tentou hibridizá-la com a cultura grega. Isso fazia parte dos seus esforços de homogeneizar a Ásia e a Europa. Contudo, seus sucessores rejeitaram estas ideias. Ainda assim, a helenização se espalhou pela região, acompanhada por uma distinta e oposta orientalização dos estados sucessores. O coração da cultura helênica ficava em Atenas. O relacionamento dos homens de toda a Grécia no exército de Alexandre levou ao crescimento do dialeto comum grego, o koiné. O koiné se espalhou pelo mundo helênico, se tornando a língua franca das terras helênicas e, posteriormente, o antepassado do grego moderno. Além disso, planejamento urbano, educação, governo local e a arte no período helênico foram todas baseadas nos ideais da Grécia clássica, evoluindo em novas formas distintas de helenístico. Aspectos da cultura helênica ainda eram evidentes nas tradições do Império Bizantino em meados do século XV. Alguns dos principais efeitos da helenização pode ser visto no Afeganistão e na Índia, especialmente na região do Reino Greco-Báctrio, 250 AC, 125 AC, que englobava os territórios afegão, paquistanês e tajiquistanês, além também do Reino Indo-Grego, 180 AC, 10 DC, nos territórios afegão e indiano. Na nova rota da seda a cultura grega hibridizou com a indiana, especialmente com a cultura budista. O resultado do sincretismo, conhecido como greco-budismo, teve muitas influências no desenvolvimento da cultura budista em geral e criou também uma nova cultura de arte greco-budista. Os reinos greco-budistas enviaram os primeiros missionários budistas à China, ao Sri Lanka e até o Mediterrâneo. Algumas das primeiras e mais influentes imagens de Gautama Buda apareceram neste período.
talvez modelados igual a Apolo. Várias tradições budistas podem ter sido influenciadas pelas religiões da Grécia Antiga. O conceito de Bodhisattva é uma reminiscência de heróis divinos gregos, e algumas práticas cerimoniais maianas, a queima de incenso, flores como presentes e comida nos altares, são similares às práticas dos antigos gregos. Contudo, práticas similares também eram vistas em povos nativos. O rei grego em particular, Menandro I, provavelmente se tornou budista e foi imortalizado nas escrituras Milinda. O processo de helenização intensificou o comércio entre o Ocidente e o Oriente. Por exemplo, instrumentos astronômicos gregos datados do século III a.C. foram encontrados na cidade greco-bactriana de Ai-Khanoum, no moderno Afeganistão, enquanto o conceito grego de terra redonda cercada de planetas igualmente redondos contrastava com a crença cosmológica de uma terra esférica com planetas em órbita elipsoide. Influência sobre Roma. Alexandre e suas façanhas eram admirados por muitos romanos, especialmente generais, que queriam se associar com seus feitos. Políbio começou sua obra Histórias, relembrando aos romanos os feitos de Alexandre. Muitos líderes políticos e militares romanos se comparavam com Alexandre Magno, usando como modelo. O general e cônsul Pompeu também adotou o epíteto Magno Grande, e até tentou copiar o estilo de cabelo de Alexandre. Ele ainda costumava usar uma capa vermelha, assim como Alexandre, como um sinal de grandeza. Júlio César chegou a construir uma estátua equestre de bronze em honra a Alexandre, mas depois substituiu sua cabeça pela dele próprio, enquanto o imperador Augusto chegou a visitar a tumba dele em Alexandria. Trajano também admirava muito Alexandre, assim como Nero e Caracalla. Os Macrianos, uma família romana que sob a liderança de Macrino rapidamente ascendeu ao trono imperial romano, usava roupas que lembravam Alexandre e também tinha várias peças dele. Por outro lado, alguns escritores romanos, particularmente na era republicana, usavam Alexandre como um conto preventivo de como tendências autocráticas podem ser colocadas em xeque com valores republicanos romanos. Mas na maioria dos casos, Alexandre era retratado como um exemplo de líder com valores como amizade amícita, e clemência clementia, mas também raiva iracundia, e excesso de desejo de glória cupiditas gloriae. Lenda. Relatos lendários cercaram a vida de Alexandre, provavelmente encorajados por ele mesmo. Seu historiador cortesão Calístenes retratou o mar na Cilícia como desenhado de volta para ele em Prosquínese. Escrevendo logo depois da morte de Alexandre, outro participante, Onesicrito de Astipaleia, inventou um cortejo entre Alexandre e Talestres, a mítica rainha das Amazonas. Quando Onesicrito leu esta passagem para seu patrão, o general de Alexandre e depois rei Lisímaco relatadamente brincou: "Eu me pergunto onde estava naquele momento." Nos primeiros séculos da morte de Alexandre, provavelmente em Alexandria, certa quantidade de material lendário foi agrupado em um texto conhecido como Romance de Alexandre, depois falsamente atribuído a Calístenes e portanto conhecido como Pseudo-Calístenes. Este texto sofreu numerosas expansões e revisões através da Antiguidade e Idade Média, contendo muitas histórias dúbias, e foi traduzido em numerosas línguas. Legado na Antiguidade e na cultura moderna. Os feitos de Alexandre, o Grande e o seu legado são retratados em diversas culturas. Alexandre está na cultura popular desde sua era até os dias atuais.
O romance de Alexandre, em particular, teve um impacto profundo sobre a forma como o rei macedônio é retratado nas culturas, da Pérsia até a da Europa medieval até a Grécia moderna. Alexandre já considerava a si mesmo como rei da Ásia logo após sua vitória em Isso, um conceito fortalecido após seus sucessos posteriores. Nos documentos babilônios, ele era referido como rei do mundo, já que rei da Ásia não tinha significado na geografia pelos habitantes da Babilônia. Alexandre também é chamado de Cosmocrator, governador do mundo, na obra Romance de Alexandre. Alexandre é figura presente no folclore da Grécia moderna, mais do que qualquer outra figura histórica. A forma coloquial do seu nome em grego moderno, o Megalexandros, é um nome familiar. Santo Agostinho, no seu livro A Cidade de Deus, reafirmou a parábola de Cícero que mostrava Alexandre, o Grande era pouco mais do que um líder de um bando de ladrões. E então, se a justiça for deixada de fora, o que são reinos além de um bando de ladrões? Pois o que são um bando de ladrões, se não pequenos reinos? O grupo também é um bando de homens governados por ordens de um líder, ligados por um pacto social, e seu espólio é dividido de acordo com uma lei que concordaram. Por repetidamente adicionar homens desesperados, essa praga cresce ao ponto de controlar territórios e estabelecer um local fixo, controlando cidades e subjugando pessoas. Em seguida, mais conspicuamente assume o nome de reino, e então este nome é dado abertamente a ele, não por qualquer subtração de cupidez, mas pela adição de impunidade. Pois foi uma elegante e verdadeira resposta que fez Alexandre o Grande por um certo pirata que ele havia capturado. Quando o rei perguntou o que ele estava pensando, que ele deveria molestar o mar, ele respondeu como uma independência desafiadora: o mesmo que você quando você molesta o mundo. Já que eu faço isso de um pequeno navio, eu sou chamado de pirata. Você o faz com uma grande frota e te chamam de imperador. Na literatura em persa médio pré-islâmica, Alexandre é referido pelo epíteto Gujastak, que significa amaldiçoado. Ele foi acusado de destruir templos e queimar documentos sagrados do zoroastrismo. No Irã islâmico, sob influência da obra Romance de Alexandre, em persa, uma visão mais positiva de Alexandre emerge. Em Épica dos Reis de Ferduz cita Alexandre na linhagem de legítimos chás, governantes, do Irã, uma figura mítica que explorou até os cantos do mundo em busca da fonte da juventude. Escritores persas posteriores associaram ele com filosofia, o retratando como figuras conhecidas como Sócrates, Platão e Aristóteles, na busca por imortalidade. Na versão siríaca de O Romance de Alexandre o retratam como um conquistador cristão ideal que rezava ao verdadeiro Deus. No Egito, Alexandre é retratado como um filho de Nectanebo II, o último faraó antes da conquista do país pela Pérsia. A derrota que Alexandre infligiu ao rei Dário III é relatado como a salvação do Egito. A figura de Dul-Qarnain, literalmente aquele de 2 chifres, mencionado no Corão, é acreditado por acadêmicos como uma representação de Alexandre, devido aos paralelos com a obra Romance de Alexandre. Nesta tradição, ele era uma figura histórica que construiu uma muralha para defender contra as nações de Gog e Magog. Ele então viajou o mundo em busca da água da vida e imortalidade, eventualmente se tornando um profeta. Nas línguas hindi e urdu, o nome Sikandar, que deriva do persa, denota o surgimento de um jovem talento. Na Europa medieval, ele é membro dos 9 da Fama, um grupo de heróis que encapsulavam todas as qualidades ideais de cavalheirismo. Historiografia.
além de poucas inscrições e fragmentos, textos escritos por contemporâneos de Alexandre, que o conheceram pessoalmente, ou pelos que tomaram como base relatos diretos de seus subordinados, estão todos perdidos. Entre os contemporâneos que escreveram os feitos de sua vida estão o historiador das campanhas de Alexandre, Calístenes, os generais Ptolomeu e Nearco, Aristóbulo, um jovem oficial, e ainda Onesícrito, um timoneiro de Alexandre. A maioria do trabalho deles foi perdido com o tempo, mas pesquisas feitas na antiguidade em cima destas fontes sobreviveram. Um dos primeiros historiadores não contemporâneos a escrever sobre Alexandre, citando como fonte trabalhos de pessoas que conheceram ele, foi Diodoro Sículo, século IAC, seguido por Quinto Curcio Rufo, no século I, Arriano, século I segundo, o biógrafo Plutarco, século I segundo, e finalmente Marco Juniano Justino, cujo trabalho foi feito no século IV. Destes, os relatos de Arriano são geralmente considerados os mais confiáveis, já que ele usou textos de Ptolomeu e Aristóbulo como fonte. Diodoro também é citado como uma ótima fonte dos fatos,